Olá, eu sou o Samuel Terra. E eu sou Andréia Freitas. E hoje você vai ver Guerra Infinita entre Newton e Leibniz, a disputa dos direitos autorais sobre o descobrimento do cálculo. a obra de Euclides, o livro que mudou nossa concepção de mundo. A descoberta de Pitágoras, como ela revolucionou o dia a dia das pessoas. O garoto que descobriu como fazer o cálculo rápido da soma dos elementos de uma sequência numérica. O De Volta para o Passado está começando. Em uma escola da Alemanha, uma turma estava bastante inquieta. Foi quando o professor propôs uma atividade. Ele pediu que os alunos somassem todos os números naturais entre 1 e 100. Surpreendentemente, o garoto Friedrich Gauss concluiu a atividade em poucos minutos. O professor pediu que explicasse. Prontamente, Gauss explicou sua ideia. Veja na reportagem de Gustavo Mapeano. O acontecimento se passou na escola primária de St. Catherine, na Alemanha. O professor de Gauss, Brudner, declarou em entrevista que considerava Gauss um aluno incapaz e pouco dotado. Porém, diante da descoberta de Gauss, Brudner descobriu que estava errado. Gauss observou que ao somarmos o primeiro número da sequência de 1 a 100 com o último, obtemos como resultado 101. E que se pegarmos o segundo termo da sequência com o penúltimo, obtemos também 101. Assim sendo, cada número irá se associar ao outro que está em posição oposta a si. Sendo assim, chegará um momento em que chegaremos no termo médio da sequência de 1 a 100 e somaremos com 51, que também é 101. Observando isso, Gauss percebeu que basta multiplicar 101 com 50, que daria a soma de todos os termos de 1 a 100. É com você, Freitas. Foi dado início a uma disputa célebre entre Newton e Leibniz. O motivo da briga dos dois é ter prioridade sobre o descobrimento do cálculo. Antes de falar da treta desses dois, vamos saber o que é o cálculo e como ele está revolucionando a matemática. O cálculo foi desenvolvido a partir da álgebra da geometria, que se dedica ao estudo das taxas de variações, de grandezas e à acumulação de quantidades. Onde há movimento ou crescimento e onde forças variáveis agem produzindo aceleração, o cálculo é a matemática a ser empregada. O objeto da briga entre os dois certamente está valendo a pena. Newton, diante da polêmica, declarou: "Os inventores retardatários não têm vez. Ele mal chegou e já quer sentar na janelinha." Os dois nunca se viram pessoalmente e apenas trocam correspondências cheias de rancor durante o final de semana. Vamos agora para o ano 300 a.C. Esta vai ser uma viagem no tempo. Faltando apenas 300 anos para o nascimento de Cristo, Euclides de Alexandria, professor, matemático platônico e escritor, acaba de lançar seu livro, Os Elementos. Esta promete ser a obra mais influente na história da matemática. Escrita em grego, ela aborda toda a aritmética, geometria e álgebra conhecidas até agora no mundo grego, além de abordar também trabalhos de seus predecessores como Eudóxio e Hipócrates. Nessa obra, os princípios do que chamamos de geometria euclidiana foram deduzidos a partir de um pequeno conjunto de axiomas. A obra é composta por 13 volumes, sendo 5 sobre geometria plana, 3 sobre números, 1 sobre teoria das proporções, 1 sobre incomensuráveis e os 3 últimos sobre geometria no espaço. Embora muitos dos resultados descritos em Os Elementos originaram-se de matemáticos anteriores, uma das reconhecidas habilidades de Euclides é apresentá-los em uma estrutura logicamente coerente, tornando-a de fácil uso e referências, incluindo um sistema rigoroso de provas matemáticas. A descoberta de Pitágoras foi destaque essa semana. Ao observar triângulos retângulos, o filósofo notou que eles seguem uma lei matemática. Pitágoras foi o primeiro filósofo a criar argumentos matemáticos indubitáveis para demonstrar isso. Veja a seguir como se dá o Teorema de Pitágoras. Esse teorema que relaciona os lados de um triângulo retângulo
conhecidos como hipotenusa e catetos. A soma dos quadrados dos catetos, lados menores do triângulo, é igual ao quadrado da hipotenusa, lado maior. Matematicamente dizendo, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a é a hipotenusa e b e c são seus catetos. A Irmandade Pitagórica celebrou a descoberta, mas essa celebração durou pouco. Silon, o homem que não foi aceito pela Irmandade, comandou uma rebelião. A Irmandade foi cercada e incendiada e até o final dessa edição não soubemos o paradeiro de Pitágoras e seus discípulos. Que magnífica descoberta, hein? Realmente, e o De Volta para o Passado está encerrando. Tenham todos um bom final de semana. E Carpe Diem!